Bom dia, boa noite, boa tarde. Troquei a ordem, vocês viram? É, Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo pra gente discutir um pouco sobre polaridade e forças intermoleculares. Então, eu queria adiantar ele para que vocês pudessem utilizá-lo no trabalho aí para ajudar vocês um pouquinho. A polaridade é interessante a gente entender isso e as forças intermoleculares para a gente poder explicar várias coisas como por que o orvalho é esférico, por que a cerveja estoura na geladeira, o que são aquelas interações entre as fitas do DNA, né? Ou então, por que água e óleo não se misturam? E não é a densidade a questão aí, tá? É a polaridade. Como o detergente limpa a água e o óleo, já que eles não se misturam, né? Como o inseto consegue andar sobre a água, né? Então a gente tem várias questões aí que são como a lagartixa consegue andar na parede, né? Mesmo se ela não tenha garras. E essas questões a gente pode pensar todas na discussão entre polaridade e forças intermoleculares. Essas interações elas estão associadas, tá? Então eu vou finalizar, fazer uma revisão da polaridade e aí eu volto para as forças intermoleculares. A polaridade, como a gente viu, é a distribuição eletrônica na molécula, ou seja, a distribuição dos elétrons na molécula. Essa distribuição ela pode ser simétrica, igual, homogênea em toda a molécula, como ela pode ser desigual, assimétrica, diferente na molécula. Quando ela é igual, você não tem uma concentração de elétrons em nenhuma região da molécula. Você tem uma molécula que não tem polos. Você tem uma molécula que a gente chama de apolar. Para moléculas diatômicas, se os átomos são iguais, ela é apolar. Se os átomos são diferentes, ela é polar. Por quê? Essa questão da polaridade aí vai estar associada à eletronegatividade. Quando você tem um átomo que atrai mais elétrons que o outro, ele gera uma concentração de elétrons numa região. E essa concentração de elétrons gera um polo, já que os elétrons são negativos, você tem um polo negativo. Enquanto no outra região da molécula, que tiver deficitária em elétrons, ela vai ficar só com o núcleo exposto, e o núcleo é positivo, então você tem uma região positiva, você tem polos, tem uma distribuição assimétrica, desigual. Logo, você tem uma molécula polar, tá? Então, para átomos diferentes, como eles vão ter diferentes eletronegatividades, você vai ter moléculas polares, tá? E aí, a questão é a seguinte, a polaridade não depende só da eletronegatividade dos elementos. Para as moléculas diatômicas está ok, e isso vale, e a gente pode compreender assim. A questão é que quando eu tenho moléculas com 3 ou mais átomos, eu preciso analisar as forças que estão em jogo ali, as eletronegatividades, como cada átomo está atraindo os elétrons para si. Por exemplo, no caso aí do gás carbônico, vocês vão ver que o oxigênio ele atrai os elétrons para si e o outro também. E elas são forças opostas em mesma direção, já que a molécula de gás carbônico é linear. Essa força de um lado, ela se cancela com a do outro, porque elas têm a mesma intensidade, né? São o mesmo átomo, mesma eletronegatividade, atraem igualmente. Elas se cancelam, ou seja, não há uma concentração de elétrons nessa molécula, não há polos, ela é uma molécula apolar, tá? Diferente da água, se vocês observarem a água, nesse caso, a água ela tem, né, o oxigênio atraindo os elétrons para si, essas forças vão se somar e vão fazer com que haja uma concentração de elétrons. A gente vai medir essas forças e a simbolizar a partir de uma grandeza chamada momento de dipolo, que indica qual é a tendência de concentração de elétrons na molécula. Ela é representada por essa letra I, grega, Mi, tá? E aí, toda vez que você tiver um momento de dipolo igual a zero, você tem uma molécula apolar. Toda vez que você tiver um momento de dipolo diferente de zero, você tem uma molécula polar, tá? Então, toda vez que as forças se anularem, a molécula é polar. Toda vez que as forças não se anularem, a molécula é polar, tá? Então, não anulou polar, anulou apolar. E aí, por exemplo, se a gente comparar aqui, né? Eu coloquei duas moléculas aqui. O amônia e o gás metano. Na amônia, você vai ver que as forças de atração, o nitrogênio é um elemento extremamente eletronegativo, né? O terceiro mais ou quarto mais eletronegativo da tabela, ele está atraindo os elétrons para si. Então, é uma concentração ali naquela região, em cima dele, ali em volta dele, né?
Enquanto que no metano, o carbono é mais eletronegativo que os hidrogênios, então ele está atraindo os elétrons para si. Mas veja que você tem duas forças de atração, né, num ângulo, e duas outras num outro ângulo. Essas forças elas se somam, né, e formam duas forças com intensidades semelhantes em mesma direção, sentidos opostos. Sempre que eu tenho forças em mesma direção e sentidos opostos, elas se anulam, né? É como um cabo de guerra em que as duas pessoas estão puxando e elas têm a mesma força. Essas forças se anulam, a corda não sai do lugar. Ali também vai acontecer a mesma coisa para o metano. Ali ele não vai ter um momento de dipolo, ele vai ter um momento de dipolo igual a zero, ele não vai ter uma concentração de elétrons. Logo, ele é uma molécula apolar, tá? Então a polaridade também está associada à geometria. E aí sempre que você tiver isso, você vai ter que lembrar lá da física e fazer uma análise vetorial, uma análise das forças que estão envolvidas de atração e ver se elas se anulam, se elas se somam, e se isso então der diferente de zero, vai ser polar, há uma concentração. Se isso der igual a zero, isso vai ser apolar, tá? Não vai ter uma concentração, que é o caso da amônia, polar, e o caso do metano, apolar. Tá? Então a polaridade depende disso também. E aí, outras coisas que são importantes a gente falar é o seguinte: a água, como vocês viram, é polar. E aí a gente usa, como ela é o que a gente diz de solvente universal, é um solvente que a gente usa muito, a gente classifica toda substância polar também, a gente pode usar o sinônimo de hidrofílica, hidro de água, fílica de amigo, né? Então ela tem tendência a interagir com a água, tá? Ou então de lipofóbica. Todas as lipo vêm de gordura, porque as gorduras no geral são apolares. Gorduras, derivados de petróleo, no geral eles são apolares, né? Por exemplo, a gasolina, o diesel, o querosene são apolares. E aí a gente chama de lipofóbico uma substância polar, porque o que acontece? A polaridade indica também como as moléculas vão se interagir. A gente diz que semelhante dissolve semelhante, ou seja, moléculas polares, substâncias polares interagem com substâncias polares, substâncias apolares interagem com substâncias apolares. E aí a gente pode pensar naquela primeira colocação que eu fiz para vocês, por que o óleo e a água não se misturam? O óleo é apolar, a água é polar, então eles têm polaridades diferentes, eles não se misturam, tá? Por isso que eu posso falar também que a água, além de polar, ela é lipofóbica, né? Porque lipo vem de gordura. E o inverso também pode ser utilizado. Por exemplo, o óleo é uma substância apolar. A mesma coisa que apolar é hidrofóbica, por isso que óleo não se mistura com água, né? Hidro de água, fóbico de medo, né? Então, hidrofóbico. Ou então, lipofílica. Lipo de gordura, filos de amigo, né? Então, o óleo e o azeite, eles são ambos apolares, eles se misturam. Então, essa questão da polaridade é a resposta para a gente pensar por que a água e o óleo não se misturam, tá? A questão aí que eu coloquei do detergente é o seguinte: existem moléculas que elas têm as duas características ao mesmo tempo, que a gente chama de anfifílica, que é o caso da molécula de detergente, de sabão. Elas têm uma região polar e uma região apolar. Tá? E aí o que vai acontecer? A região polar interage com a água, a região apolar interage com o óleo, as gorduras no geral. E é assim que a gente vai limpar os nossos pratos, né? Ele forma uma estrutura que é semelhante à estrutura da membrana da célula. As nossas células, né, elas têm uma membrana, uma região em volta ali que delimita ela, que separa ela do meio externo. Essa membrana ela é formada por substâncias anfifílicas, substâncias que são polares e apolares ao mesmo tempo, né? E ela forma uma capinha que permite que a água da célula não se misture com a água do meio externo, tá? Então, a gente tem essa estrutura. No caso do detergente, ela vai formar o que a gente chama de uma micela, que é essa estruturinha que vocês estão vendo aí, né? Da gordura interagindo com a gordura e as partes polares ficando para fora para serem carregadas pela água, tá? Essa estrutura se chama micela. E isso tem a ver, por exemplo, com a mistura quando você faz uma mistura de leite e detergente. Lembra, o leite é uma mistura heterogênea a nível microscópico, né? E quando você coloca o detergente, que é uma substância anfifílica, a gordura do leite vai tender a se separar da água, vai quebrar a tensão superficial da água. E aí a gente vê aqueles experimentos do leite psicodélico, né? E aí tudo isso tem a ver com as forças intermoleculares pelo seguinte:
Como eu disse, substâncias polares interagem com substâncias apolares interagem com substâncias apolares. E aí, nisso, a gente pode pensar naquela primeira problematização que eu fiz para vocês, que era o seguinte: se a água é formada por moléculas, como essas moléculas estão juntas? Então elas interagem a partir dos polos dela. Elas têm uma interação que a gente chama de dipolo-dipolo, né? Que são dois polos da molécula de água, os positivos e os negativos, interagindo com a da outra molécula de água, os positivos e negativos, né? Os opostos se atraindo. Então você tem o que a gente chama de forças de dipolo-dipolo, que são frequentes em moléculas polares. Só que aí surge um outro problema. Como é que as moléculas apolares vão interagir entre si? Como é que eu tenho gás hidrogênio, gás nitrogênio? Porque se essas moléculas não têm polos, não tem como elas interagir entre si, né? E aí o que vai acontecer é o seguinte. Se vocês lembrarem lá, eu fiz uma analogia para vocês indicando como é que seriam os elétrons em volta do átomo mais eletronegativo, que eu falei das lamparinas. Você tem duas lamparinas, uma mais forte e uma mais fraca, né? E aí a mais forte atrai mais os mosquitos, e aí eles ficam girando em volta mais dela, né? E aí no caso de uma molécula apolar, as duas lamparinas têm a mesma intensidade e os mosquitos não se concentram, eles ficam se movimentando ali. O que vai acontecer? Esse movimento, por um momento aleatório, pode haver uma concentração de elétrons, né? Então, você está lá observando os mosquitos girando em volta das lamparinas, e em algum momento eles vão se concentrar numa lamparina, algo momentâneo ali, eles se concentram. E aí o que acontece? No caso da molécula, quando há essa concentração momentânea, ela pode induzir a concentração de outra molécula, ou seja, ela forma um polo momentâneo, né, que é bem mais fraco que o polo, que é bem mais fraco que as interações iônicas, né? E esse polo momentâneo ele consegue induzir na outra molécula um polo momentâneo, e elas vão interagindo dessa forma, pelo que a gente chama de dipolo induzido ou forças de London, tá? Porque o polo ali não existe, ele é formado momentaneamente pelo movimento aleatório dos elétrons, tá? E aí uma molécula interage com a outra, e dessa forma você tem, né, a interação entre as moléculas. Então agora, como a gente está falando de forças intermoleculares, a gente viu que moléculas polares vão ter principalmente as interações de dipolo permanente ou de polo, né? Enquanto as moléculas apolares vão ter apenas as interações de dipolo induzido. Tá? Essa interação de dipolo induzido das moléculas apolares pode acontecer nas moléculas polares também, tá? Mas não é a força principal, já que ela é bem fraca. No caso das moléculas apolares, como essa é a única força que envolve ali, ela é a principal, apesar de fraca, né? E aí ainda a gente vai ter uma terceira forma de interação aí, que é bem específica por causa da eletronegatividade dos átomos envolvidos, que são as ligações de hidrogênio, que antigamente se dizia que eram as pontes de hidrogênio, né? As ligações de hidrogênio, elas vão envolver flúor, oxigênio e nitrogênio diretamente ligado a hidrogênio. Então, ligações de hidrogênio envolvem flúor, oxigênio ou nitrogênio diretamente ligado ao hidrogênio. No caso lá da amônia e da água que eu coloquei para vocês, essas moléculas elas interagem entre si por essas ligações de hidrogênio. O que acontece? É a mesma forma de um dipolo-dipolo, um dipolo permanente, só que essa interação, como os átomos, né, o flúor, oxigênio e o nitrogênio, se vocês olharem lá na tabela periódica, eles são extremamente eletronegativos, ou seja, eles atraem muitos elétrons. Eles formam um polo muito forte em comparação aos outros. E aí essa interação, ela faz com que as moléculas fiquem muito juntas, que elas interajam muito, tá? Que é o caso da água, por exemplo. E essas interações, elas fazem com que, por exemplo, as moléculas de água, elas fazem, por exemplo, com que a cerveja na geladeira estoure, que nem eu falei para vocês, né? Porque o que vai acontecer? A água é uma das únicas substâncias que no estado sólido, como as moléculas estão mais juntas e essas interações, né, elas envolvem uma organização espacial das moléculas, elas ocupam mais espaço no estado sólido do que no líquido. Então a água é uma das únicas substâncias que, quando você passa do estado líquido para o sólido, ela ocupa mais espaço. Logo, se você tem lá a água no congelador, né,
e ela está numa garrafa de vidro e ela se congela, ela ocupa mais espaço. Então, ocupou mais espaço, estourou a garrafa, tá bom? Essa é uma razão. E essa também é a razão pela formato lá dos flocos de neve. A interação entre as ligações de hidrogênio, a interação entre as moléculas, fazem com que ela tenha aquele formatinho lá, tá? Então essa também é uma questão. Além da questão lá que eu falei do orvalho. Por que o orvalho é esférico? Essa interação das moléculas de água, ela é tão mais intensa do que as outras, né, do que o dipolo permanente, ou dipolo e o dipolo induzido, que ela forma o que a gente chama de tensão superficial, tá? Que é a ideia também porque o mosquitinho lá consegue andar sobre a água. Por quê? Porque existe uma tensão superficial na água, ele provavelmente tem uma substância apolar nas patinhas, então não vai misturar com a água, e ele consegue andar sobre essa água. Assim como a gente pode pensar na questão do pato, que eu falei lá, por que, o pato mantém as penas secas, né? Ele tem uma glândula, acho que chama uropigeal, que libera um óleo, e aí ele passa esse óleo nas penas, e o óleo, lembra, ele não se mistura com água, então ele fica impermeado de certa forma, ele não se molha, né? O que pode ser um problema se tiver um lago poluído com detergente, já que o detergente interage com os dois, vai fazer misturar e ele vai ficar molhado, né? Ele pode ter esse problema aí. Então, tudo isso tem relação com as forças intermoleculares. A questão lá da lagartixa, por exemplo, ela tem microvelocidades na pata que permitem interações de dipolo induzido entre a patinha dela e a parede. Então, ela consegue, nessas interações, né, subir a parede, tá? Sem precisar de agarras. Tá bom? Mas essas são as forças, um resuminho aí sobre forças intermoleculares e polaridade. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que esse vídeo possa ajudá-los aí nos trabalhos. Um beijo, boa semana, meus queridos e queridas. Olá pessoal, hoje eu vou fazer um grande processo alquimista com a ajuda do meu parceiro Zigão. Como vocês podem ver, aqui a gente tem leite e aqui eu tenho várias substâncias coloridas e muito mágicas do mundo alquimista, como o sangue de lesma, a clorofila de cacto e o pedacinho do céu, sorvete esquisito. E nessa mistura muito louca, quando eu coloco detergente e uso os poderes alquimistas, vejam vocês o que pode acontecer.